do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Graça e paz, igreja. Seja bem-vinda. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Estamos aguardando a chegada dos irmãos. Do agrado de Deus, que em tudo Ele tenha supremacia. Bom dia, Judite. Graça e paz. Ele é o resplendor da glória do Pai. Amém. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Amém. A recíproca é verdadeira, Judite. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo, de a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertence. Bom dia, Kátia. Em tudo existe graça, cantemos sim. Que já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Nós louvamos a Deus, meus amados irmãos, pela alegria e o privilégio de estarmos todos, apesarmos na distância de isolamento social, mas temos aqui o recurso, tecnológico que nos permite essa aproximação, e é um momento em que nós nos alegramos por estarmos compartilhando a palavra de Deus. Que a boa mão do Senhor se estenda sobre cada um de vocês, respectivamente abençoando toda a parentela de cada um. Nós vamos orar e após a oração estaremos lendo a palavra de Deus e fazendo a reflexão nessa manhã. Bendito Deus de amor, de graça, bondade e misericórdia. Em tua trina presença, ó Deus, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor nos concede mais um dia em nossas vidas. Nós te damos graças, ó Deus, porque nós estamos cientes de que o Senhor, neste momento, está, ó Deus, ouvindo as nossas orações. Então nós clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor estenda a Tua boa mão sobre
cada um dos amados irmãos que neste momento aqui interativo na internet estamos reunidos, ó Deus, com o intuito de glorificar, de exaltar o Teu nome, de compartilharmos a Tua palavra, ó Deus, para que o Teu Espírito atuando venha nos consolar, exortar, edificar, fortalecer, orientar, para que todas as nossas decisões, ó Deus, o Senhor seja exaltado, o Senhor seja glorificado. Nós Te agradecemos e continuamos a reiterar que o Teu amado Espírito, ó Deus, venha nos dirigir em cada momento nessa manhã, em nome de Teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados, nós convidamos a todos estarmos abrindo a palavra de Deus na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos fazer a leitura no capítulo 2, ok? Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, onde a gente vai fazer a leitura do verso 13 até o 17. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, dos versos 13 a 17, que diz o seguinte: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Que Deus aplique, meus amados irmãos, essa palavra aos nossos corações. Inicialmente, a gente percebe que Paulo ele está dando uma ação de graças pela igreja tessalônica, como também Paulo faz aqui algumas exortações. Paulo inicia dizendo que está dando graças, não é, a Deus pelaquela igreja, pelos amados irmãos, compreendendo, não é, de forma bem objetiva e prática, que Deus escolheu desde o princípio para a salvação. Então, não somente Deus escolheu para a salvação a igreja tessalônica, mas Deus também nos escolheu a cada um de nós para a salvação. Quando nós estamos lendo a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, fica muito claro que Deus, antes da fundação do mundo, nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então, Paulo mais uma vez deixa claro de fato esse aspecto da doutrina do Evangelho em estar dialogando aqui via epístola com a igreja de Tessalônica, deixando claro que desde o princípio, desde que Deus iniciou todas as coisas, e isso faz lembrar exatamente no Gênesis, no princípio, na criação. Então ele utiliza a palavra princípio para a salvação. Então Deus nos predestinou para tal, mas é bom a gente sempre entender que quando falamos e entramos nesse contexto doutrinário do Evangelho, uma das coisas que também fica claro é que o aspecto para a salvação ela não está à parte, nem tão pouco separada do processo de santificação no exercício da nossa fé na verdade. Então, uma das coisas que nós devemos estar pensando, é como é que nós estamos vivendo a nossa vida nesse contexto. Nós temos buscado, apesar do isolamento social, temos buscado a santificação do Espírito no exercício de nossa fé e na prática da verdade, porque uma das coisas importantes é que a santificação também é um processo que se desenvolve por meio da palavra de Deus que habita em nós. Essa palavra ela nos santifica
Então, quanto de nosso tempo nós estamos gastando, né, na leitura e na meditação da palavra de Deus, mediante a fé na verdade, porque nós acreditamos, né, com fé, de fato, que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Nós entendemos isso e não abrimos mão e nem tampouco negociamos isso, tá certo? E ela é a verdade. Hoje existe uma grande relativização daquilo que se chama por verdade. É tanto que algumas pessoas dizem da seguinte forma: o que isso para você que você crê é verdade, a outra coisa que eu creio para mim também é verdade. Então a gente precisa entender que o mundo está relativizando aquilo que é a verdade e vai de encontro justamente com a característica do Evangelho de Deus, que ele é absolutista. A palavra de Deus ela é absoluta, então ela não se relativiza. Não é mais uma verdade entre tantas verdades que existem, ela é a verdade. E o relativismo ele tenta quebrar justamente essa questão daquilo, o que é a verdade. Então cada um agora possui a sua própria verdade. Mas nós entendemos e compreendemos que o Evangelho ele é a única verdade. Né? O próprio Salvador disse que eu sou, né, o caminho, a verdade e a vida. Então Paulo ele chama a atenção para que se compreenda, né, que a igreja tessalônica entenda que Paulo está dando a ação de graça justamente porque Deus escolheu aquela igreja para o princípio da salvação, que ela deve sim vivenciar, desenvolver o processo da santificação por meio do Espírito e fé na verdade. Fé, não é? Que é algo que Deus nos concede, que inclusive eu sempre digo a respeito da fé que muita gente tem fé, né? Até o ateu tem fé. Todo mundo tem uma fé que é comum. Por exemplo, a pessoa pega um ônibus, ela tem fé que ela vai chegar no destino. Mas a fé salvífica, a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aí essa é uma fé que é o Deus que coloca em nós, né? Geralmente se utiliza o termo impultor à fé. Então, meus amados irmãos, Paulo continua e ele vai dizer que também fomos chamados mediante o nosso Evangelho. Paulo pregou o Evangelho para aquelas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho da graça, e aí Paulo coloca aqui para que eles sejam alcançados, né, a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo persevera nessa questão e coloca: assim, pois, irmãos, permanecei firme. Então, meus irmãos, apesar do momento adverso que a gente enfrenta, e acredito que cada um, à sua maneira, está procurando lidar com esse momento difícil, né, que está se vivenciando de isolamento social, a gente tem visto que alguns estados estão começando a colocar um rigor maior no isolamento, onde ele deixa de ser apenas parcial, mas muito mais restritivo, ao ponto de que as pessoas de fato só poderão sair de casa com uma razão plausível e vai ter que convencer a autoridade, né, militar na rua que está fazendo isso por urgência e por realmente necessidade. Então a gente percebe que as coisas estão piorando, a curva da Covid-19 não está baixando, está aumentando, os casos estão crescendo, né, a cada dia, mas da mesma forma que o apóstolo Paulo ele coloca aqui para a igreja de Tessalônica e dizendo que, olha, permanecei firmes, devemos nós também, independente de circunstâncias e situações, permanecermos firmes. Firmes no processo da santificação, que é diário, firmes nessa relação com o Espírito que habita em nós, firmes na fé e firmes na verdade, que é a palavra de Deus. Isso não é motivo para que nossa fé e que a verdade em nós, porventura, venha a ser abalada. Não. Muito pelo contrário, é nesse momento de fato em que os filhos de Deus eles serão provados, não é? E serão experimentados, e teremos todos nós o privilégio justamente de deixar claro exatamente aquilo em que nós cremos. Muitas pessoas estão desesperadas, meus irmãos. Isso é uma realidade. Mas quanto a nós, não é? Que somos conhecedores daquilo que é a verdade, do Deus da nossa salvação, neste, com fé, não é?
na verdade, devemos permanecer firmes com esse evangelho que nos alcançou. Então, isso é uma oportunidade para nós testemunharmos a Cristo para aqueles que não creem e nós proclamarmos e anunciarmos a verdade do evangelho. Então, Paulo ele deixa claro que a verdade do evangelho, porque ele coloca logo depois: permanecei firmes e guardai as tradições que foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Vejam bem, irmãos, aquilo que se chama tradição aqui, eu sei que é uma discussão e um debate sobre isso e outras pessoas colocam outras ideias. Mas o entendimento que nós temos acerca daquilo que é a verdade, daquilo que Paulo chama aqui de tradição, Paulo está chamando do evangelho. Também não se trata de nenhuma tradição do judaísmo. Tá certo? A tradição aqui é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É disso que Paulo está falando. É tanto que ele coloca que vos foram ensinadas, seja por palavra ou por epístola nossa. É bom lembrar, irmãos, que esse período da igreja, o Novo Testamento não estava pronto ainda. A indicação disso é que essa já é a segunda carta que Paulo está escrevendo à igreja tessalônica. Ele já trabalhou alguns aspectos acerca do evangelho na primeira carta, e aqui na segunda carta ele trabalha outras questões. Ou seja, naquele período que se tinha, era apenas o Antigo Testamento. A Torá, os profetas maiores, menores, os salmos, provérbios e etc. Então entendam que muito do que estava sendo ensinado ainda não poderia ser diferente, como Paulo coloca, por epístola ou por palavra, por pessoalmente estar pregando para eles o evangelho. Que Paulo deixa isso claro, exatamente nos versos anteriores, quando ele fala a respeito de que vos chamou mediante o nosso evangelho, o evangelho que Paulo estava pregando. Então, aqui fica claro essa questão que nós devemos permanecer firmes, guardando a tradição do evangelho, quer seja ensinada pela palavra oral falada, quer seja por epístola nossa. Então, meus irmãos, devemos permanecer firmes no evangelho. Eu volto a repetir, eu gosto sempre de bater nessa tecla de dizer, tá? Não são as circunstâncias que determinam a qualidade da nossa fé. As circunstâncias, elas vão evidenciar a fé que nós temos. Aquilo que está acontecendo vai mostrar qual vai evidenciar, não determina, evidencia a fé que nós temos. Como é que cada um de nós estamos? Cai a reflexão, a gente está pensando, a gente está vendo tanta gente desesperada, principalmente por estarem perdendo entes queridos, para a Covid-19. Que tenhamos, meus irmãos, uma boa palavra para dar a essas pessoas. Que tenhamos, palavras que sejam de consolo, de conforto. Palavras que sejam para a edificação das pessoas. Evitem estarem passando mensagens que não glorifiquem a Deus. Mensagem ou coisas que acabam provocando mais terror e mais pânico para as pessoas. A gente precisa ter um pouco de sensibilidade nessa hora, principalmente com aqueles que estão sofrendo. Os crentes que estão falecendo estão voltando para casa, estão partindo para a pátria celestial. E se Deus escolheu por meio da Covid-19 levar as pessoas, e Ele seja exaltado e Ele seja glorificado. Para essas famílias, a certeza e a convicção
de que nós estamos dando apenas um até logo. Porque um dia todos nós estaremos reunidos, não é, na presença eterna do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, glorificando e exaltando por toda a eternidade. Então, a gente precisa ter essa firme convicção. Não é momento para que a gente se desespere. Nós sabemos que Deus é soberano, nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Então permaneçamos firmes, irmãos, na palavra do Evangelho. Estão perguntando o meu nome. Meu nome é Luiz Carlos, eu sou pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce, Olinda, Pernambuco. Então, meus irmãos, temos um desafio e, ao mesmo tempo, nós temos um privilégio: testemunharmos a nossa fé. Exatamente. Levar a mensagem de esperança para aqueles que sofrem, para aqueles que estão angustiados, para aqueles que estão desesperados. Sejamos instrumentos de bênção na mão desse Deus Todo-Poderoso para ajudar as pessoas. E dessa forma, a gente não está somente guardando, porque a ideia de guardar, irmãos, não é guardar só para si. Tá? Guardar no sentido aqui é obedecer. Obedeçam o Evangelho, obedeçam as tradições que foram ensinadas, quer seja por palavra, quer seja por epístola. Então a gente obedece e a gente vivencia esse Evangelho para a gente poder impactar a vida de outras pessoas. Então vamos levar mensagem de esperança. Paulo continua e no verso 16 ele vai dizer: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação. Vejam bem, é em Deus, e eu sempre tenho dito, é em Deus que a alma humana encontra a verdadeira satisfação. Só em Deus. Sabe por que eu uso a palavra satisfação, irmãos? Eu frequentemente utilizo essa palavra. Prestem bem atenção. Se a gente fosse eleger uma palavra, se a gente fosse escolher uma única palavra para representar aquilo que nós queremos, eu tenho certeza que a palavra seria satisfação. Sabe por quê? Porque você quer estar satisfeito com sua esposa, com seu esposo. Você quer satisfação com seus filhos. Você quer estar satisfeito com o seu salário. Você quer satisfação no seu trabalho. Você quer satisfação na profissão que você escolheu. Você quer satisfação na relação com seus amigos. Você quer satisfação com a igreja que você frequenta, que você é membro, que você trabalha. Você quer satisfação no ministério que você faz parte. O homem ele quer se sentir satisfeito em todos os aspectos, até com a comida que ele ingere. Ele quer ter satisfação em tudo. Ele quer se sentir plenamente satisfeito. Mas enquanto nós ainda estivermos olhando para as coisas externas, nós não teremos satisfação. Satisfação a gente só tem, de fato, a alma humana ela só tem plena e total satisfação em Deus. Ele nos deu a eterna consolação. Veja que palavra interessante. Paulo poderia ter dito que a consolação é só consolação, não é? Deus nos concedeu sua consolação. Ótimo. Sabendo que a consolação já era de Deus, já era suficiente dizer que Deus nos concede a consolação. Mas é interessante Paulo colocar que Deus nos amou, né? E é interessante que quando a gente vê a palavra amou, né? Que dá o sentido no grego de algo realizado de uma vez por todas e para sempre. Deus nos amou definitivamente de uma vez por todas, entende? É uma realização, é uma ação com a realização perfeita e acabada, e como se, como eu posso dizer, foi colocada de tal forma que, como você dissesse assim, você estivesse fazendo algo que você acabou de, você fez e acabou, pronto, está pronto. Então Deus nos amou nesse contexto, né? De uma vez por todas e para sempre.
definitivamente. Então é bom que a gente tenha a consciência da qualidade do amor de Deus por nós. Então, Paulo coloca que não somente Deus nos amou, mas que para nós, para conosco, Ele nos deu a eterna consolação. E essa característica de eterno, é bom que você entenda, não é? Ela não acaba. Meu irmão, minha irmã, independente do problema que você estiver vivenciando, independente da magnitude do problema, quão seja a dor. Bom dia, Luiz Tiago. Qual seja a profundidade do que você estiver enfrentando, qual seja a angústia que a sua alma esteja, entenda o seguinte: Deus tem uma porção diária de consolação para você, que é suficiente. Compreenda, da parte de Deus, nunca irá faltar consolação para você, nem para mim. Tenha essa convicção. Tenha essa convicção em seu coração. Mas não somente a consolação, né? Deus nos amou, nos deu eterna consolação e boa esperança. Boa. A esperança de Deus, ela não falha. Entendam, a esperança da parte de Deus não falha. Ela é perfeita. Não há como essa esperança não alcançar todos os aspectos da nossa vida, porque ela alcança. Porque a gente está tratando aqui com Deus. A gente não está tratando com nenhum homem com promessas vazias. A gente está tratando do nosso Criador, esse que nos ama. Nós estamos falando do nosso Salvador, esse que por amor se entregou na cruz. Então, meus irmãos, a gente deve refletir com profundidade. A gente precisa desenvolver mais comunhão com Deus. Precisamos aprofundar a nossa relação com Deus. Precisamos, irmãos, provar mais desse amor maravilhoso que Ele tem para conosco. Nós somos desafiados a gente sair da zona de conforto e muitas vezes das relações superficiais. Muita gente tem uma relação com Deus superficial, como se estivesse lendo, orando, ou qualquer outro exercício espiritual que seja, apenas por cumprir, por tabela. Sejamos mais confiantes em relação a essas questões. O amor de Deus, irmãos, é constrangedor, não é? O amor de Deus é magnífico, não tem como comparar o amor de Deus com nenhuma outra qualidade de amor. A consolação dele é eterna, a esperança é boa, e aí vem a melhor parte: pela graça. Tudo é graça na nossa vida. Não tem como a gente pensar de forma diferente. E eu e você sabemos que graça é um favor que nós não merecemos, não é? Graça é um favor imerecido. Então Deus nos concede, mesmo nós, né, pecadores indignos, hoje todos nós remidos, não é? Pecadores redimidos, é diferente. Paulo continua dizendo que consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Então Deus vai se evidenciar, não é? Nessa relação para conosco, confirmando em nossos corações toda boa obra e boa palavra. Então a gente vai ter que refletir
como é que estamos, não é, nos relacionando com Deus no aspecto das obras que nós devemos realizar, nas obras dos quais nós fomos eleitos, né, predestinados para que realizássemos. Esse é o momento. Mais do que nunca. Todo momento é momento. Mas esse, muito mais ainda, né, muito mais ainda, nós devemos vivenciar, né, as obras que Deus nos destinou, irmãos. O mundo precisa conhecer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O mundo precisa saber que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. O mundo precisa saber que Jesus Cristo é o Salvador. O mundo precisa tomar conhecimento quem é o único, suficiente e verdadeiro Deus. E que está no controle, dominando, controlando todas as coisas. E é por meio de nós, é por meio das nossas ações, é por meio justamente da realização das boas obras que Deus também será visto, reconhecido e evidenciado em nós. Então vamos viver o Evangelho na prática, que sejamos desafiados a sairmos da zona de conforto. Mas vamos para a prática desse amor. Vamos para a prática da nossa fé. Vamos levar também a mensagem de consolo e de esperança para aqueles que estão sofrendo neste momento. Esse é o nosso Deus, irmãos. E nós devemos glorificar a Ele em todo momento. Tudo na nossa vida, Deus deve ser exaltado. Nós vamos encerrando esse momento de reflexão nessa manhã. Vamos orar mais uma vez e depois nós estaremos nos despedindo dos irmãos. Bendito Deus e Pai, Deus de amor, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Essa palavra que nos transforma, essa palavra que vivifica, essa palavra que nos consola, que nos santifica. Deus, em nome de Teu Filho amado, nós rogamos que o Senhor nos habilite a cada dia e cada vez mais para realizarmos as boas obras, para que o Evangelho seja visto, conhecido, para que o Teu amor seja evidenciado, que a gente diminua, que Cristo apareça e as pessoas conheçam de fato quem são os verdadeiros cristãos. Nos ajuda, ó Deus, a levarmos a mensagem de esperança, de consolo, de conforto. Essa mensagem, ó Deus, que possui uma esperança verdadeira e eterna. Ó Deus, faz um instrumento de bênção em Tuas mãos para o louvor do Teu nome. Queremos rogar, Pai Santo, por cada amado irmão, irmã e igreja que nesse momento estavam conosco aqui, né? Estão ainda online e tivemos esse privilégio de compartilhar a Tua palavra. Eu rogo a Tua boa mão sobre a vida de todos eles e que se estenda sobre toda a sua parentela, Pai amado. Nós também queremos rogar, Senhor, a Tua misericórdia, a mensagem de esperança para com aqueles que estão sofrendo, ó Deus. Muitos são aqueles que perderam seus entes queridos pela Covid-19. Nós rogamos sobre essas famílias, ó Pai, o Teu consolo, a Tua palavra de esperança na vida dessas pessoas. Como nós também rogamos, ó Deus, por aqueles que estão infectados no processo de tratamento, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os anime o coração, que o Senhor dê forças para que possam suportar esse momento, como nós também queremos interceder e nós temos diariamente rogado a Deus por todos aqueles que estão na linha de frente no combate à Covid-19, a todos os profissionais da área de saúde, que a Tua boa mão estejam sobre eles, ajudando-os nesse momento tão crítico e difícil e livrando, ó Deus, de serem contaminados, acalmando também, pacificando, ó Deus, os seus parentes, porque muitas vezes ali, entre os profissionais de saúde, alguns são pais, são mães, são irmãos,
são primos, são netos, são filhos de alguém. E estes ficam apreensivos, estes ficam extremamente preocupados, ó Deus, com o estado de saúde desses que estão trabalhando. Então a gente roga a tua proteção, a gente roga o teu cuidado sobre os profissionais de saúde, bem como, ó Deus, o teu consolo, o teu conforto, a tua graça seja manifestada, Deus, na vida dessas pessoas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo mal, que a tua boa mão seja estendida sobre todos nós, ó Deus, e abençoando também, respectivamente, todos os nossos entes queridos, toda a nossa parentela, que o Senhor nos livre da peste perniciosa, ó Deus, que é a Covid-19. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e rogamos e reiteramos, ó Deus, mais uma vez, que o Senhor seja misericordioso com o teu povo que se chama pelo teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu mais uma vez agradeço a todos os amados irmãos pelo privilégio de tê-los conosco, né? Muitas vezes não dá para a gente interagir com todos, né? E não dá para a gente falar com todas as pessoas também, né? Que às vezes durante a exposição da palavra se pronunciam, né? Porque senão a gente não consegue realizar o trabalho. Mas nós louvamos a você, eu gosto da participação das pessoas, isso é bom, isso me deixa feliz, né? Que Deus continue abençoando a todos vocês. E amanhã, às 9 horas da manhã, nós retornaremos, estaremos mais uma vez aqui compartilhando a palavra de Deus. Que a boa mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam para com todos, em nome de Jesus. Amém.